Tantos temas, tantos pontos, tantas modificações nessa reforma trabalhista que eu gostaria de falar mal, e o evento, que eu agradeço, me sinto honradíssimo de estar aqui, me destaca para falar sobre cláusula arbitral. Isso é uma arbitrariedade. Primeiro, que a pergunta é: quais os desafios na arbitragem? A arbitragem é mesmo possível no direito individual do trabalho, e quais os desafios? Eu pensei, para economizar tempo, de responder não. Não é possível por quê? E aí eu elencaria 2 fundamentos, que são fundamentos de importância menor nesses tempos, que são constitucionais. O 114, que abre a possibilidade das partes indicarem árbitros quando frustrada a negociação coletiva. Ora, se a Constituição Federal diz que as partes, não havendo acordo na negociação coletiva, podem indicar árbitros, e em relação ao dissídio individual, silencia, eu tenho aí um silêncio eloquente, um silêncio retumbante, que só na negociação coletiva a arbitragem poderia funcionar. E aí poderia invocar também, né, a proibição da Constituição de que a lei vede o acesso ao Judiciário 5º 35. Mas, se eu fundamentar por aí, eu acabo a minha participação. Boa noite, muito obrigado. Mas eu digo o seguinte: é possível sim a arbitragem, a cláusula arbitral no processo individual do trabalho. Digo que é possível desde que esta opção do empregado, porque se nós formos para a lei de arbitragem, nos contratos de adesão, né, só é possível com a adesão destacada, em separado, em negrito. Evidentemente que no processo do trabalho nós teríamos que ter muito mais cuidados para a aplicação e a recepção desse instituto no direito individual do trabalho. E é evidente que nós não queremos aqui, né, ter novamente aquela velha história de opção que todos os senhores conhecem. Lembram da opção pelo fundo de garantia? Vocês conhecem algum empregado que tenha feito a opção pelo fundo de garantia? Eu não conheço nenhum. Todos eles assinavam o termo de opção, mas nenhum deles fizeram a opção. Então é evidente que, se nós formos aplicar a cláusula compromissária na mesma forma que nós tratamos a opção pelo fundo de garantia, ela será uma fraude nas relações individuais de trabalho. Eu teria muito a dizer sobre isso, mas eu digo que ela se aplica. Por quê? Porque em tudo que nós formos aplicar no contrato de trabalho, qualquer norma aplicável do contrato de trabalho, ela vai ter que respeitar e observar todos os princípios de proteção. Eu gostaria de falar, por exemplo, do artigo 8º, parágrafo, que estava lá, garantindo, né, que as normas de direito comum fossem aplicadas no direito do trabalho, desde que não contrariassem princípios
do direito do trabalho e processo do trabalho. Então, esta disposição, ela foi simplesmente excluída da norma. As normas de processo comum serão sempre aplicáveis, ponto. Não ressalva a observância, o respeito a princípios de processo do trabalho. E aí eu perguntaria aos senhores, esta supressão da disposição legal, dizendo que aplicam-se as normas de direito comum, ponto, sem garantir, sem autorizar o juiz a observar e compatibilizar estas normas comuns com os princípios do direito do trabalho, eu perguntaria, o juiz não vai observar esses princípios? Apenas porque a norma foi suprimida? Me parece que não. Princípios, a norma não trata. Princípios, a norma não acrescenta. Princípios, a norma não suprime. Princípios faz parte do alicerce de uma disciplina legal. Faz parte do alicerce da interpretação de uma disciplina legal. Por essa razão, eu não vejo dificuldade de aplicar o artigo 507-A da CLT, dando lugar à aplicação da cláusula arbitral nos processos individuais do trabalho, desde que sejam observadas todas as garantias de segurança que os princípios de processo do trabalho garantem ao trabalhador na aplicação do direito individual do trabalho. Ora, se eu revogar o artigo do Código Penal que me proíbe de roubar, eu estou autorizado a roubar? Claro que não. Logo, essas normas legais, elas não podem impor um retrocesso que revoguem princípios e que desprotejam o trabalhador. Então, eu entendo perfeitamente aplicável desde que a cláusula compromissária seja de iniciativa do empregado e aplico a jurisprudência, que é uma jurisprudência já consolidada no STJ. A cláusula compromissária só vale para os contratos de consumidor, as cláusulas de adesão, se o consumidor aceitar aquela cláusula e se sujeitar ao juízo arbitral. Estabelecida a cláusula, se o consumidor for procurar o judiciário e ignorar o compromisso arbitral, essa cláusula não é válida e ele tem acesso total ao judiciário. Então, dentro desse quadro, eu não vejo nenhum problema de aceitar a aplicação da cláusula arbitral, desde que ela seja cercada de garantias, colocada a cláusula arbitral, se o empregado tomar a iniciativa de estabelecer a cláusula e se o empregado tomar a iniciativa de procurar o juízo arbitral para que solucione as suas questões. Então, eu não vejo problema, desde que sejam estabelecidas todas essas normas de garantia e todas as normas, todos os princípios protetivos do direito do trabalho sejam observados. Mas não é só isso que me preocupa. Me preocupa muito mais. Me preocupa não é apenas a sobrevivência de princípios, mas é a sobrevivência do direito do trabalho. Nós estamos vivendo, só para fazer um pequeno atalho, um momento histórico que nós vamos ter que chegar a um denominador comum. Nós estamos aqui reunidos, somos advogados trabalhistas, já passamos por várias transformações na Justiça do Trabalho e na prestação jurisdicional trabalhista. Eu tenho dito
nas minhas palestras, quando falo em processo do trabalho, em justiça do trabalho, em direito do trabalho, que a justiça do trabalho começou a ter problemas quando ela resolveu suprimir da sua estrutura a participação paritária, a participação classista, a participação de empregados e empregadores, que era a essência da justiça do trabalho. Foi um tiro no pé. Depois, claro, suprimiu os classistas, perdemos os nossos representantes na área política, no parlamento. Depois disso, claro, os juízes de carreira tomaram as vagas que eram dos juízes classistas, aumentaram os quadros, depois passamos a nos submeter ao CNPJ. Então, princípios de aplicação de processo do trabalho com moralidade, celeridade, informalidade, a não identidade física do juiz, tudo isso deixou de existir no direito e no processo do trabalho. Então, hoje, a prestação jurisdicional trabalhista, ela está numa divisa, numa zona cinzenta, quase chegando próximo da justiça comum. E aí eu digo, acabaram os classistas, depois vem a reforma trabalhista, acabaram os sindicatos, agora vai acabar o Ministério do Trabalho. Eu vi o meu amigo Camargo aqui fazer subliminar elogios enormes ao Ministério Público do Trabalho, que pode acabar também, e a Justiça do Trabalho também. Mas não acabarão os conflitos. E se não acabarem os conflitos, nós teremos que estar aqui para ajudar a solucionar esses conflitos. Então, o nosso lugar não tem como substituir, não tem como lei, não tem como governo, como Constituição, dizer, olha, a partir de agora, está proibido o conflito trabalhista no Brasil. Isso não vai acontecer nunca. Então, os conflitos continuarão. E nós estaremos aqui para solucionar esses conflitos. Eu venho... Um outro momento grave na Justiça do Trabalho foi quando praticamente se eliminou, com a exigência do comum acordo, a solução dos conflitos coletivos na Justiça do Trabalho. Então, vejam vocês, nós estamos caminhando para acabar com isso que todo mundo chama, que é uma jabuticaba. A Justiça do Trabalho é uma jabuticaba, sim, mas jabuticaba é uma coisa gostosa. Vocês já comeram jabuticaba? É uma fruta doce, entendeu? Que resolve, que mata a fome de muita gente, que mata a fome de muito bicho. Então, olha, gente, eu quero dizer a vocês que eu venho de um momento no Ministério Público, lá da Revolução, lá da década de 80, quando sindicato não botava a cara na rua, não. Sindicato fazia greve, sindicato levava cacete. Quando a função do procurador era ir para as eleições do sindicato, para fiscalizar as eleições do sindicato. E se o vencedor não fosse aquele que o governo queria, ele não dava posse. Eu sou dessa época. E nem por isso eu fiquei torto. Eu estou aqui direitinho, tá? Eu estou aqui direitinho. Mas nós temos que nos conformar com isso. Nós estamos caminhando para um momento em que nós temos que achar o nosso lugar. As nossas vacas todas estão indo para o brejo. Vocês sabem daquela fábula, daquele sábio que estava indo com o seu discípulo no inverno, que estava lá aquela ventania, e ele viu uma pequena casa lá no monte, e ele subiu lá para pedir abrigo. Pediu abrigo nessa casa. Era uma família muito pobre, muito humilde, e que se alimentava ali praticamente, não era mineiro, mas se alimentava de leite, de queijo e de pão de queijo. E ofereceu essa refeição e esses quitutes
ao sábio e ao seu discípulo. E ele disse, o discípulo disse, mas, mestre, essa família pobre, nós precisamos ajudar essa família. Eu perguntei aqui ao mestre, ao chefe da família, e ele disse que eles vivem apenas de uma vaca que tem aí. Eles tiram leite da vaca, fazem queijo, vendem queijo, tomam leite, comem pão de queijo, doce de leite e vivem disso. Nós precisamos ajudá-lo. E o mestre disse, meu filho, se quer ajudar, acorde no meio da noite e jogue a vaca no precipício. Isso não é mestre. É a única fonte de receita dessa família. Nós precisamos ajudá-lo. Eu estou fazendo esse pedido sério. Disse, não, filho, eu sei que é sério. Jogue a vaca no precipício. Ele, muito obediente, 5 horas da manhã, foi lá e empurrou a vaca para o brejo. A vaca morreu. Foram embora. Voltaram 30 anos depois. 30 anos, porque a Constituição está fazendo 30 anos. Então, 30 anos depois, eles voltaram. E lá estava uma casa linda, iluminada, um castelo. Eles foram lá e disseram, mestre, vamos lá. Aquela família pobre, o senhor mandou eu matar a vaca. Eu joguei a vaca no brejo. Eles certamente ficaram pobres, venderam a casa e não devem estar lá, devem ter passado a casa para alguém que tinha condições de fazer aquele castelo. Chegou lá, estava lá a mesma família, né, progredindo, uma linda casa, com outros meios de produção. Eu disse, olha, mas o que aconteceu? Eu disse, olha, nós recebemos aqui alguém há 30 anos atrás e a nossa vaca caiu no brejo e morreu. E nós tivemos que nos reinventar, nós tivemos que nos virar. E hoje a gente conseguiu construir outros meios de produção. Procuramos outros caminhos para a nossa sobrevivência. Eu acho que a nossa vaca acabou de ir para o brejo na última eleição. Nós precisamos... Nós precisamos nos reinventar. Nós precisamos acreditar que daqui nós vamos tirar alguma coisa proveitosa. E, com certeza, com cláusula arbitral, com a supressão da aplicação de princípios do direito do processo do trabalho na CLT, eu diria aos senhores, se hoje revogássemos toda a CLT, nós sobreviveríamos com os princípios que estão na Constituição Federal. E olha, se tirasse o que está na Constituição Federal, nós com certeza sobreviveríamos com aqueles princípios fundantes que nós estamos plantando no direito do trabalho do Brasil há muito mais de 30 anos. E é isso que eu gostaria de trazer para os senhores nesse momento de grande expectativa. Muito obrigado.